Graça e paz, irmãos. Queremos saudar a todos neste domingo, dia 7/6, com muita alegria de estar na casa do Senhor e com alegria para juntos podermos cultuar e adorar a Deus. Quero te convidar a, nesse momento, estar compartilhando a nossa rede com seus amigos, e assim, então, para que possamos juntos cultuar a Deus nesse momento. Eu quero também, nesse momento, te convidar a uma oração, que nós possamos orar a Deus nesse momento, nos colocar diante da sua presença, começarmos a desligar dos nossos momentos lá fora e agora num momento de culto, especificamente um momento de culto a Deus. Nós vamos, então, nos colocar na presença do Senhor e fazer uma breve oração. Deus querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de, através dessa rede de transmissão, estar em contato, ó Pai, com todas as igrejas reunidas em cada lar, em cada casa. E assim, ó Pai, juntamente com todos os santos que se reúnem agora para adorar e glorificar o Teu nome. Ó Pai, sabemos que neste domingo há várias igrejas, juntamente com os seus irmãos, com os seus fiéis, cultuando a Ti. E nós nos unimos aqui, ó Pai, com esse sistema de transmissão, em comunhão com os nossos irmãos, para ouvir a voz do Senhor, para apresentar ao Senhor como igreja, como família, como povo santo de Deus escolhido, para apresentar ao Senhor as nossas orações, a nossa adoração, o nosso louvor. Ó Deus querido, nós te clamamos e te pedimos, ser propício a nós, ó Pai, nesse momento, que o nosso culto seja diretamente a Ti. Pai, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê, nesse momento, concentração no ato de culto que estamos prestando ao Senhor. Cada uma família reunida em torno da Tua presença, através dessa transmissão, que o Senhor nos leve cativo à Tua presença, para que a leitura bíblica seja importante para cada um de nós, para que o momento da oração seja de coração sincero e quebrantado diante da Tua presença, para que o louvor apresentado aqui seja um louvor a Ti, ó Deus, e para que a pregação da palavra encontre o meu coração, encontre o coração dos Teus filhos, ó Pai, e que ela seja lenitivo, que seja bênção para cada um de nós. Nós oramos ao Senhor e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém. Irmãos, eu quero te convidar à leitura do Salmo 139, Salmo de número 139, um salmo bem conhecido, mas que a sua leitura traz alegria, traz segurança, traz conforto ao nosso coração e também nos convida a estar na presença de Deus, desse Deus que é onisciente e onipotente. Salmo de número 139. Após a leitura do Salmo 139, nós vamos cantar exaltando a Deus com o hino de número 14 do nosso inário. Salmo 139. Leia comigo, mesmo à distância, não se prive da leitura da palavra. A palavra de Deus diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim,
é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo ao perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus nos abençoe. Que esse grande Deus, onipotente, onisciente, poderoso, que nos ama, que nos guarda, seja nesta noite exaltado para todo sempre. Vamos cantar a Deus, irmãos, vamos louvar ao Senhor com o nosso hino, do nosso inário, hino de número 14, louvando a Deus e bendizendo o seu nome nesse momento. Vamos nós louvar a Deus, vamos
5 até o versículo 10, que diz assim a palavra de Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, dentro da liturgia do culto, um momento que é especial para todos nós, é o momento em que nós podemos chegar diante do Senhor e confessar os nossos pecados, e fazer essa oração de confissão. E eu não quero te privar desta oportunidade. Mesmo aí na sua casa, mesmo aí aonde você estiver agora, eu queria que você levasse a Deus o seu pensamento, reconhecesse os seus pecados e confessasse ao Senhor e clamasse o perdão em Cristo Jesus. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Ore a Deus nesse momento, coloque a sua vida diante do altar do Senhor e faça a sua oração. Ó Deus querido, neste momento, ó Pai, quando os teus filhos, diante da tua presença, apresenta, Senhor, os seus pecados, diante daquilo que a tua palavra nos ensina e nós a temos como regra de fé e prática, da afirmação que o Senhor é fiel e justo e nos purifica de todo pecado. Nós queremos, ó Pai, receber o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelo sacrifício de Cristo na cruz, que nos redime e, Senhor, é suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados e de toda injustiça. E é em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nós nos chegamos diante do Senhor para apresentar este culto purificado de todo o pecado através do perdão em Cristo Jesus. E assim o fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ainda, irmãos, louvar a Deus nesse momento, com cânticos de adoração, glorificando a Deus. E você também é convidado a cantar conosco nesse momento, louvando a Deus.
maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Tem forças maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que dor e o ouro que existir. No princípio Deus estava lá, maior que amor não pode se medir. Mas a cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Esse amor maior que todas as coisas e que está presente na história da humanidade desde o princípio foi o amor que nos alcançou e nos resgatou na cruz. Como nós lemos aqui no Salmo 139, no início do culto, que diz que o Senhor nos sonda e nos conhece desde antes mesmo de nós existirmos. Foi assim que Ele pensou em nós, foi assim que Ele projetou a nossa vida e foi assim que Ele projetou a nossa salvação em Cristo Jesus e realizou antes mesmo que nós viéssemos a existir, antes mesmo da fundação do mundo. O plano de Deus já estava pronto e foi concretizado no decorrer da história. Por isso nós cremos que Ele tem o controle sobre todas as coisas e nós louvamos esse amor do Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom
sombras, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Pai, nós nos rendemos diante desse grande amor do Senhor por nós. Nós nos rendemos diante desse amor arrebatador que nos toma para si. Obrigada, Senhor, pelo resgate das nossas vidas, das nossas almas e por podermos ser chamados teus filhos. A partir desse momento que nós nos encontramos contigo, nós te louvamos e estamos aqui nessa noite para exaltar o nome do Cordeiro Santo de Deus. Aquele que se entregou por nós nesse amor sem fim, esse amor impressionante, esse amor que nós não temos como medir. Nós nos rendemos diante do teu altar, Senhor, e exaltamos o nome do teu Filho amado Jesus, e proclamamos a salvação que temos recebido por Ele, e exaltamos o nome do Senhor, que desde a fundação do mundo já planejou todas essas coisas para que elas culminassem assim. Exaltado e louvado seja o teu nome, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido d'arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente.
extasiado, eu fico a ouvir teu nome, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir, Senhor Jesus. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós nos rendemos aos seus pés, dedicamos ao Senhor os nossos louvores e a nossa adoração. E que toda a igreja, onde estiver reunida agora, em espírito e em verdade, possa declarar e proclamar os louvores do Senhor, os seus grandes feitos, Deus, nas nossas vidas, como o Senhor tem sido tão bom para nós. Nós te rendemos graças e louvores em nome de Jesus. Amém. Só você me falar depois. Irmãos, para a nossa meditação nesta noite, quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Teremos aqui uma breve meditação neste momento, onde nós lemos algumas frases em alguns versículos. E eu gostaria que você, querido, tivesse com a sua Bíblia aberta aí pertinho de você, para que nós pudéssemos retornar ao capítulo 31 em alguns momentos da nossa leitura e da nossa pregação. A palavra de Deus nos diz assim aqui no capítulo 31, no primeiro versículo, a primeira frase: naquele tempo diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Agora o versículo 27. Eis que vem dias, diz o Senhor. Versículo 31. Eis aí, vem dias, diz o Senhor. E no versículo 38, também a primeira frase: eis que vem dias, diz o Senhor. Meus queridos, eu gostaria que, nesse momento, atentando aqui ao texto, e praticamente o texto do capítulo 31 de Jeremias, que eu e você pudéssemos ouvir o recado de Deus para nós nesta noite. Nós vamos ficar aqui nesse capítulo 31, e eu quero orar por você nesse momento,
e clamar a Deus para que o Espírito Santo do Senhor abra o seu coração, abra a sua mente, o seu entendimento para ouvir a palavra do Senhor. E eu oro a Deus, clamando a Ele: Deus querido, abençoe cada um de nós, ó Pai, que estamos aqui para ouvir a Tua voz, de acordo com a Tua pregação, e que tanto a mim, tanto o meu coração, grupo de louvor que está aqui na igreja conosco, e cada um dos nossos irmãos em suas casas, com a sua Bíblia aberta e a mente e o coração, ouça a Tua voz e que o Senhor fale conosco neste momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Irmãos, esta semana é uma semana por muitos esperado, tendo em vista que nesta semana nós vamos ter na sexta-feira um dia que o calendário reserva para o então chamado Dia dos Namorados. E aí nós encontramos nesse dia algumas frases, algumas promessas, alguns momentos de boas declarações que nós encontramos entre os enamorados, tanto os enamorados solteiros como os enamorados casados e aqueles que mantêm aí uma relação afetiva com o seu companheiro ou a sua companheira, e nesse dia se presenteiam e falam aquelas palavras reservadas para aquele momento, e a palavra que provavelmente será mais falada na sexta-feira, dia 12, é o eu te amo e o eu também. Serão essas duas palavras que serão bem repetidas, né? Bem aí, com bastante à vontade mesmo. E aqui nesse texto nós encontramos Deus falando. E eu gostaria de deixar que os namorados se esperassem para sexta-feira, e aqueles que não têm também não se importa com isso, tranquilo, mas que agora nós pudéssemos ouvir a palavra de Deus. E tem um detalhe interessante, ao ler aqui o profeta Jeremias, que você precisa ter um certo cuidado com o profeta Jeremias. Por que eu digo um certo cuidado? Porque o profeta Jeremias, ele escreve ao povo de Israel e você precisa contextualizar em que momento da história que ele está escrevendo para ter uma compreensão da sua leitura. Só para você entender, o capítulo 30 e o capítulo 31 é em um momento da história. Se você voltar a folha no capítulo 30, está dizendo assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo: assim fala o Senhor Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que eu disse, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Deus falando à nação de Israel que vai mudar a sorte, que ele vai mudar, e ele tem mudado a sorte do seu povo, e a nossa esperança é essa, a nossa expectativa para a nossa vida é essa, que essa palavra seja profética para o tempo de hoje. Mas como eu estava dizendo, o contexto do livro de Jeremias, o capítulo 30 e 31 faz um núcleo só de leitura, né? Depois quando você observa, o capítulo 29 é em outro momento da história. Amanhã você tira um momentinho para fazer uma leitura aí em casa para você perceber todos esses detalhes. O capítulo 29 é a carta que Jeremias envia através de Eleazar para o povo que estava no cativeiro da Babilônia. Já o capítulo 30 e 31, Jeremias já está na Babilônia. E lá na Babilônia, junto com o povo no cativeiro, ele recebe essa palavra. E essa palavra é uma palavra de libertação, é uma palavra de restauração, é uma palavra que Deus falou ao povo de Israel quando eles estavam no meio do cativeiro, no meio do problema maior que a nação de Israel viveu quando ele estava sob disciplina de Deus, e ali então o povo de Israel ouve do profeta Jeremias
que é boca de Deus para a nação de Israel, as palavras que estão aqui no capítulo 30 e 31. E ouvindo essa palavra, nós queremos trazer como o resumo aqui da nossa mensagem nesta noite, afirmações de Deus para o meu coração. Afirmações de Deus para o seu coração. Afirmações divinas que vão trazer ao meu coração e ao seu coração um alimento espiritual para nós, nesse dia. Enquanto Jeremias, por boca de Deus e como profeta do Senhor, falou à nação de Israel, nós queremos ouvir essa palavra hoje, no nosso dia. E assim como a nação de Israel estava vivendo o seu grande problema, o cativeiro da Babilônia, e nós assim, podemos assim dizer, talvez entre algumas aspas e alguns colchetes, vivendo aí o cativeiro da pandemia, do vírus, do coronavírus, o cativeiro dessa situação que vivemos aí, desse momento diferenciado de toda a história da nossa vida. E eu quero essa palavra para o meu coração, para o seu coração. E essa palavra, ela começa em ouvir as afirmações divinas. A primeira palavra que eu quero destacar para vocês aqui é que há uma palavra de segurança, uma afirmação divina de segurança. Eu quero só voltar aqui o versículo 22 do capítulo 30. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. O versículo 1 do capítulo 31. Serei o Deus de todas as tribos de Israel. E o versículo 33, lá no capítulo 31, do outro lado da página, está dizendo assim, na parte B do versículo: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Querido, por maior que seja o poder do vírus, por maior que seja o medo que inculcar em nós, por maior que seja e parecer que está tão distante o socorro, por pior que seja a dor, o desespero, o estresse, toda a aflição causada por essa pandemia, por mais escuro que esteja a noite que nós estamos atravessando e por mais longa que ela tenha sido nessa história, parafraseando aí o versículo 5 do Salmo 30, que à noite vem o choro, mas a alegria vem pela manhã, e essa manhã está demorando chegar. Eu quero dizer para você que não tem uma palavra mais gostosa de ouvir, uma palavra mais doce ao meu coração e ao seu coração, de saber que nós temos um Deus, e Ele diz a mim, e Ele diz a você: eu sou o seu Deus. E é isso que Ele está dizendo aqui, e é essa palavra que Ele pediu para Jeremias falar para o povo de Israel, lá no cativeiro da Babilônia, e é essa palavra que Deus coloca no meu coração, para reafirmar para mim, para reafirmar para você, que você tem um Deus, ou seja, é Deus reafirmando a sua paternidade. Você não está sozinho nessa história da vida, você não está abandonado nesse momento. Você tem um Deus que olha para você, você tem um Deus que recebe as suas orações, você tem um Deus que te encontra nas madrugadas, você tem um Deus que te encontra no meio do seu medo, do seu pavor, da sua tristeza, da sua angústia. Deus está presente em nossa vida, Deus está presente na nossa história, Deus tem cuidado de nós, e Ele diz isso para nós. E eu gosto de, aqui, misturar essa afirmação com aquele texto que nós lemos no início do culto do Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá.
Deus está comigo em qualquer lugar. Deus está com você em qualquer lugar, querido. Creia nisso. Essa é a palavra que ele afirma categoricamente, enfaticamente, no capítulo 30 e no capítulo 31, quando a nação de Israel estava no cativeiro da Babilônia, quando eles estavam lá tristes, quando eles estavam lá sem prazer de cantar, quando eles estavam lá longe de Jerusalém. E Deus então fala: olha, eu estou com vocês, eu estou com vocês. E aqui então nós vamos olhar para esse texto e guardar essa segurança no nosso coração. Essa palavra que nos dá segurança. Deus está conosco. E a segunda afirmação que nós encontramos aqui, a segunda palavra que nós encontramos aqui, que também é uma boa afirmação divina, e é uma afirmação divina que nos convida a ouvir com alegria. É exatamente isso, uma expressão de alegria. Olha aqui o texto que está entre o versículo 13 até o versículo 17. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, um pranto grande de lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus territórios. Queridos, existe uma situação na nossa vida, e é uma realidade, que no decorrer da caminhada do mundo, e a promiscuidade, e a maldade crescendo, muitas coisas que eram coisas que antigamente eram coisas puras, que eram coisas boas, que eram coisas que ajudavam-nos a contemplar a nossa alegria, nos foram roubadas por algumas coisas que foram misturadas nelas. E eu vou explicar isso que eu estou dizendo para você, sem querer defender o uso ou a prática de nenhuma delas, mas existem algumas coisas que no decorrer da história, que antigamente era feito de uma forma diferente, e hoje é uma forma totalmente corrompida, totalmente, vamos dizer assim, carregada de maldade, recheada de circunstâncias pesadas. O próprio beber de um vinho, que lá em João, em Caná da Galileia, foi o primeiro milagre que Jesus fez para aquele casamento. Hoje nós só podemos ficar com o significado simbólico de que o vinho era a alegria do casamento, e Jesus recheou aquele casamento com alegria e levou aquele casamento com alegria. Nós não podemos mais ir ao vinho para buscar alegria, porque nós não devemos ir ao vinho, e sim nos embriagar e nos alegrar do Espírito Santo. Efésios já nos ensina isso. Mas se um cristão leva uma garrafa de vinho para celebrar dentro de casa, o dono do supermercado, o amigo vai falar: ah lá o crente cachaceiro, já vai expressar assim. Se o irmão da igreja vai então se alegrar na festa do seu casamento com uma dança, já vai vir a promiscuidade no meio, e automaticamente os convidados também não saberão distinguir se aquela dança, há pureza naquela dança ou não, de maneira que o mundo hoje está corrompido com maldade, e aquilo que era de forma até certo ponto pura no passado, hoje está carregado de maldade, e nós não podemos mais usufruir, como aqui está a alegria da dança nesse versículo. E aqui nós encontramos, e hoje mais preso ainda, porque hoje nós não podemos nem nos abraçar. E se você abraça uma pessoa amiga, você é taxado. Se você cumprimenta uma pessoa com um beijo na face, você é ridicularizado.
E assim, a maldade no coração das pessoas trazem com que coisas boas que existiam na sociedade em tempos antigos, hoje nós não podemos fazer. Mas uma coisa eu imagino que você pode fazer com alegria: saltar de alegria, pular de alegria. Não vamos dançar, mas vamos pular de alegria, porque um dia essa alegria de poder reunir aqui a igreja, um dia essa alegria de apagar esse choro, essa amargura, desse distanciamento social, desse enclausuramento que esse vírus tem colocado diante da sociedade, que esse terror que tem sido propagado no nosso meio, vai acabar. E nós então vamos nos alegrar, mas vamos nos alegrar no Senhor. E quando o profeta Jeremias leva essa palavra de Deus ao povo de Israel, lá no exílio, ele está levando essa palavra para que o povo entenda que haverá restauração naquele povo que estava no cativeiro, mas eles iam se alegrar ao retorno a Jerusalém, ao retorno à terra de Israel, e eles então voltariam aos seus territórios, e lá haveria de contemplar a alegria. E assim foi escrito no livro, como Deus prometeu ao povo de Israel, e assim Deus cumpriu com alegria, e a nação de Israel, acabado-se o tempo do cativeiro, retornou-se e se alegrou, e retornou a Jerusalém, e retornou à terra que lhes era o seu território. E Deus então os alegrara, e Deus então cumpriu isso na palavra da nação de Israel. Eu gostaria, querido, que essa palavra fosse profética no seu coração, no nosso coração, e que você pudesse ouvir isso como nós encontramos Deus falando ao profeta, pelo profeta Jeremias à nação de Israel: reprime o teu choro, reprime a tua voz de pranto, guarde a sua alegria, guarde, porque esse tempo vai passar. E se você achar que é difícil demais dançar na presença do Senhor, que você salte de alegria, que você se alegre com toda a força do seu corpo, porque Deus há de mudar esse tempo, Deus há de transformar esse tempo, e a voz do Senhor tem dito isso, e o Senhor tem prometido que nós iremos estancar a nossa lágrima, estancar o nosso choro, e essa promessa é para nós aqui, porque assim como o salmista diz no final do Salmo 27, eu também creio, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Mas, mais ainda, querido, quando nós encontramos o cumprimento dessa palavra naquilo que João viu, e lá no livro de Apocalipse nos diz isso, que o Senhor há de reunir-nos diante do seu trono, e lá Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, Ele estará junto conosco, e estará ali tabernaculando conosco, e nos trazendo alegria, e nós nos alegraremos eternamente na sua presença. Por isso então, nós podemos cantar hoje, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do nosso coração, e nós então podemos viver esse momento, profetizar esse momento, para o meu coração, para o seu coração. Vai acabar esse momento, vai acabar esse distanciamento social, e eu vejo que um dia estaremos todos nas nossas igrejas, né, junto com os nossos irmãos, abraçando, se alegrando e festejando ao Senhor, porque essa vitória Deus já prometeu para o seu povo, e ela é uma palavra para nós hoje, nesta noite, e eu queria que você regozijasse, eu queria que você se alegrasse, e que você ouvisse essa palavra como esperança para nossas vidas, e que assim nós pudéssemos ter essa afirmação divina como coisas boas para nós. Terceira e última afirmação que eu quero viver aqui, observando esse texto, encontra-se no versículo 31, Jeremias 31, 31, diz assim, queridos: eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Que alegria! Uma nova aliança. Que alegria! Eu só quero te dizer uma coisa, querido. Essa nova aliança era a nova aliança para Israel. Para nós, ela já é a aliança que existe conosco.
essa aliança já foi firmada conosco. Porque era a nova aliança para Israel. Se você observar no versículo 32, vai dizer assim: não conforme a aliança que fiz com seus pais. Ou seja, não conforme a aliança que havia feito com Israel, quando Israel saiu do Egito, quando tomei-o pela mão para os tirar do Egito. E em Isaías, no capítulo 55, diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Essa é a nova aliança prometida à nação de Israel. Mas eu quero te dizer, querido, que é o seguinte, que nós já nascemos nesta nova aliança, porque essa nova aliança é feita através do sangue de Cristo, o Cordeiro de Cristo, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, o rei Davi, o leão da tribo do rei Davi, que é Jesus Cristo. Aqui a promessa para mim e para você, em Cristo Jesus. E nós então estamos nessa nova aliança, ou seja, é uma aliança não da promessa de pacto que Israel teve que cumprir e não cumpriu, e por isso falhou na sua aliança, mas é uma aliança em que Deus faz conosco através do sacrifício de Cristo na cruz. E nós somos então alcançados nessa aliança. E aqui então nós vamos encontrar no versículo 33, a parte final dele, e no final do versículo 34. Na mente lhes imprimereis as minhas leis, e também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E no versículo 34, a parte B. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ou seja, a nova aliança é a aliança através do perdão em Cristo Jesus. Os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar, como diz o profeta Miqueias. E aqui então nós encontramos uma nova vida, uma nova relação com Deus, uma relação de uma aliança onde o perdão nos é concedido. Por isso que nós podemos chegar diante de Deus, porque um novo e vivo caminho, construído através do sacrifício, da morte e da ressurreição de Cristo, nós temos acesso a Deus, e nós temos acesso a essa nova aliança. Essa nova aliança, ela já está pronta. Essa nova aliança, ela já está realizada por Cristo Jesus. É por isso que o evangelista João traz as últimas palavras de Cristo na cruz. Ao render o seu espírito, ele deu um brado e disse: está consumado, está feito, está pronto. Em Cristo Jesus, nós já estamos dentro dessa aliança, dentro desse pacto com Deus, essa aliança da qual Deus fez comigo e com você, e que não é por aquilo que eu faço, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 2, não de obras, para que ninguém se glorie, mas através do amor, do grande amor de Deus para conosco. E o capítulo 2 de Efésios, nós vamos encontrar assim: porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, mas Deus, versículo 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O grande amor da aliança eterna que Deus fez conosco. Essa aliança, ninguém vai acabar com essa aliança, porque essa aliança é o pacto que Deus fez através do seu Filho, Jesus Cristo, e ninguém vai nos arrebatar da sua mão. Nós somos aliançados a Deus, é uma ação divina, e Ele então nos buscou e nos atraiu. E aqui no versículo 3 do capítulo 31 de Jeremias, ele diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Eu não sei o que você entende por amor eterno, mas eu só entendo uma coisa: é um amor que não acaba.
é um amor que ele não tem altos e baixos. Ele não é um amor vivenciado pelos homens, que alguns são celebrados em datas. É um amor eterno. Ele não é vinculado às condições climáticas, nem às pandemias, nem aos resultados. É eterno. É esse amor que está nos cercando, é esse amor que nos está nos fazendo um. Hoje nós encontramos nessa situação diferente, mas o amor de Deus continua sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias. E nós continuamos cultuando a Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus e recebendo de Deus as suas bênçãos sobre a nossa vida. Por isso nós podemos dizer que essa aliança continua real e perpétua. Mas não é só por aquilo que nós sentimos e vemos, mas é por aquilo que a palavra de Deus afirma. E assim lemos, e assim entendemos, e assim cremos, porque Deus não mente, e a sua palavra é fiel e verdadeira. E assim, então, nós podemos viver esse grande amor e nos alegrar e poder, nesse domingo, celebrar com alegria essas afirmações que enchem o nosso coração de segurança. Quando ele reafirma a sua paternidade, eu serei o vosso Deus. Quando ele traz alegria em nosso coração, reafirmando para que nós possamos estancar, reprimir a nossa voz de choro e esperar aquele dia quando nós vamos pular de alegria, nós vamos festejar e glorificar a Deus, porque ele é o nosso Deus. E eternamente viver essa aliança que não acaba. Queridos, não tem melhor palavra para dizer esse momento e fechar esse sermão. Uma aliança eterna, um amor eterno que Deus nos amou e com benignidade nos atraiu a si. Somos povo de Deus, somos filhos dele, é o nosso Pai. Ele é que nos dá alegria, ele é que nos sustenta. E a ele então nós exaltamos e glorificamos. Bendito seja Deus, que não tem afastado de nós a tua boa mão e tem nos dado essa alegria. Que Deus te abençoe, querido. E que você possa gastar um tempinho e ganhar a alegria de reler o capítulo 30 e 31 de Jeremias e provar no momento pessoal, individual com ele, desse grande amor, desta grande alegria e desta aliança eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Nós vamos ainda cantar o louvor ao Senhor. Teremos aqui uma participação de louvar a Deus. E após então esse louvor, estaremos orando e encerrando esse momento. Vamos cantar ao Senhor. Como nós ouvimos aqui, nós servimos a um Deus amoroso, um Deus que renovou conosco essa aliança, que estabeleceu conosco essa aliança, que imprime no nosso coração, nas nossas mentes, a sua palavra, que nós possamos pedir a Ele agora, meus irmãos, através de uma oração, que Ele venha reinar através e nas nossas vidas. Nós vamos cantar essa canção, pedindo ao Senhor isso, que Ele possa reinar nos nossos corações, nas nossas mentes, e que Ele possa estar acima de todas as coisas que nós vivemos aqui nesse mundo. Nós possamos confiar nele em todo o tempo. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar.
os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Bom, show. Pensei que ia dar uma notícia aí alegre para todos, mas ainda não temos para confirmar. Nós vamos manter as nossas orações. Nós só sabemos que a Caticiane está em Colatina, né? E esperando lá. E nós esperando receber uma boa notícia aqui. Estava perguntando o Caio aqui, mas ainda não temos essa boa notícia para poder compartilhar com os irmãos. Gostaria muito de poder já dizer que a Selena nasceu, mas ainda não temos a notícia. Vamos orar e aguardar em Deus, né? Tudo tem o seu tempo certo. E uma outra notícia que eu queria trazer para a igreja é que durante o mês de maio nós oramos pela nossa irmã Ideni Faria, e ela já está em casa, graças a Deus, né? A irmã Ideni passou pela UTI por 2 vezes, internada lá em Resplendor, UTI não, internada, né? O problema no primeiro momento foi pneumonia e depois o coração, e agora ela já está em casa, descansando lá na sua propriedade. Então, nós agradecemos a Deus por isso e queremos... Então nós temos aí, oraremos pela Cecília, né? Cecília foi para Colatina com febre, então nós vamos orar por ela, orar pela Cátia e também aí agradecer a Deus por você que esteve aqui conosco. Então vamos orar. Deus querido, nós encerramos esse momento de culto, agradecidos ao Senhor por todas as bênçãos concedidas a nós. Queremos nesse momento interceder, Senhor, pela Cecília, e desceu com febre, e que o Senhor cuida e proteja. Cuida do seu pai, da sua mãe também, dando tranquilidade, sabendo que está diante do Senhor, e o Senhor é Deus que cuida daqueles que esperam em Ti, e nós esperamos em Ti, ó Pai. Proteja a Cecília, cuida dela, que haja medicamento, que haja tratamento e cuidado sobre a vida dela. Deus querido, nós queremos também colocar diante do Senhor a Caticiane, que está, Senhor, prestes a trazer à luz a Cecília, que seja guardada e conduzida pelo Senhor. Recebe a nossa gratidão pela restauração da saúde da nossa irmã Ideni Faria. E a todos nós, povo santo de Deus, que a alegria de ter a Ti, ó Deus,
como Pai, como Deus que é o nosso Deus, que nos trará alegria e sempre tem nos conduzido à alegria, que fez conosco uma aliança eterna no sangue de Cristo Jesus. Que sejamos gratos a Ti e estejamos diante do Senhor no decorrer desta semana. Guarda-nos e nos proteja a todos nós. Nós oramos agradecidos e esperançosos em Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.